Olá, pessoal. Eu sou a Vanessa, sou especialista de relacionamento da corretora Convênia. Hoje nós trazemos aí o webinar, né, com o objetivo de fornecer ao RH informações aí de como identificar, lidar com as questões psicológicas do colaborador, como promover um ambiente seguro e confiável. Antes de mais nada, de apresentar o nosso participante, eu vou me autodescrever por conta das pessoas com deficiência audiovisual. Então, eu sou uma mulher negra, com cabelos e olhos castanhos. Eu estou num ambiente de parede branca e com uma blusa lilás. Junto comigo tem o Matheus Pagliari, que é o nosso psicoterapeuta, que vai nos ajudar aí a desenvolver, a conversar sobre esse tema tão rico. Oi, Matheus, bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Olá, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Matheus Pagliari, sou psicólogo desde 2019, sou homem, branco, barba avermelhada, cabelo castanho escuro, uso óculos e atrás de mim tem uma parede branca com 3 nichos com alguns livros. É isso, obrigada, Matheus. Matheus, o nosso webinar, ele é voltado principalmente para atender aí a necessidade do Setembro Amarelo. Então, dentro dessa esfera, né, para a gente entender esse contexto tão cheio de detalhes, eu queria que você nos pontuasse assim, um pouquinho, explicasse o que é saúde mental e, atrelado a isso, né, como que está a saúde mental no Brasil nesse tempo aí de pós-pandemia? O que você tem para dizer para a gente sobre esse tema? Bom, primeiramente, a gente precisa entender que, de acordo com a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, a saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar as suas próprias habilidades para se recuperar do estresse rotineiro, né, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade, né, desempenhar seus papéis tanto na família, nos relacionamentos, quanto no trabalho. A saúde mental ela acaba implicando muito mais do que a ausência de doenças mentais. Tá? Isso é muito importante a gente deixar bem à vista. Agora, em relação à saúde mental no Brasil pós-pandemia, tem outra coisa que é muito importante que a gente tenha em mente. Tá? Desde 2017, o Brasil já é considerado o país mais ansioso do mundo. Tá? Já se falava em torno de 19 milhões de pessoas com o transtorno de ansiedade no Brasil, né, naquela época. E com a pandemia, a coisa só aumentou. Né? Foi um cenário de caos, cenário propício àquele aumento da ansiedade, né? Que é aquele estado de luta ou fuga. Ou seja, o que a pandemia fez com a gente? Ela colocou a gente nesse perigo iminente. Né? Você tinha as suas preocupações com a doença em si, ou seja, seu estado biológico, fisiológico, a preservação da sua vida, a preservação do seu emprego, né? Fora isso, você tinha aquela questão familiar, como quem diz, olha, além de me preocupar com a minha saúde, eu me preocupo com a saúde dos meus, com o sustento dos meus, então a coisa deu uma piorada legal, infelizmente. Eu imagino, não foi fácil para ninguém, né, Matheus? Até porque a pandemia foi uma coisa muito nova para todos nós, né? Então, o que você entende nesse cenário, né, de pós-pandemia? O que você acha que pode ser, assim, os grandes fatores de risco e quais, assim, os fatores de proteção para a gente poder melhorar a questão da saúde mental? Sim, perfeito. Antes da gente entrar nessa temática, a gente precisa falar um pouquinho de ansiedade, tá? Tem uma questão aí que eu preciso muito deixar claro. A ansiedade em si, ela é inerente a todos os seres humanos, ok? Então, quando a gente está falando de ansiedade, de fator, até que a gente vai entrar aqui na questão do fator de risco, fator de proteção, a gente está falando do transtorno de ansiedade, ok? Ou seja, os seus níveis tóxicos, tá? Seria aquele momento em que ela ativa sem de fato uma ameaça no nosso campo de percepção e a gente tem aquelas sensações, por exemplo, deitado na cama 8 horas da noite, ou seja, um ambiente seguro ali, tranquilo. Então, quando a gente fala de transtorno, é muito importante que a gente tenha isso em mente, ok? Certo. Voltando à questão dos fatores de risco, também é muito importante frisar outra coisa, que está implícita no próprio nome, fator de risco, certo?
O que isso significa? Significa que, na presença de uma dessas coisas que nós vamos falar, não significa que você está condenado a sofrer com X ou Y. Tá? São só fatores de risco, não determinantes. Certo? Então vamos lá. É preciso entender que o ser humano, ele... Não só o ser humano, mas quando a gente fala de saúde mental, a gente não pode, novamente, como eu falei no começo, não significa só a ausência de doenças mentais, certo? Existe todo um contexto. O ser humano, ele tem várias dimensões, biopsicossocial, né? E últimos estudos acrescentaram espiritual e ecológico também, ou seja, o nosso ambiente, a nossa interação com a natureza, ela também interfere no nosso estado. Ou seja, quando a gente fala de fator de risco, vamos pegar a parte física, certo? Uma má alimentação. Nossa, Matheus, mas como que uma alimentação vai interferir no estado da minha mente? É simples. Você que não ingere os nutrientes adequados, proteínas, tudo, você tem uma capacidade de cognição diminuída. Você tem uma produção hormonal diminuída, afetada. Correto? Então, isso atrapalha no desempenho da nossa mente. Atrapalha no desempenho fisiológico do nosso cérebro. Consequentemente, na nossa percepção, o nosso bem-estar físico. Sabe, é complicado. E você imagina que você está super animado. Dificilmente isso acontece, mas você está super motivado, mas está com aquele corpo quebrado. Sim, falta energia, né? Exatamente. Você tem uma certa energia ali, mas você não tem a disposição para ir. Nossa, queria lá tomar um sol, tudo, mas nossa, não consigo. Então não tem como a gente desvincular uma coisa da outra. Ok? O bem-estar mental anda correlacionado com o bem-estar físico. Então, alimentação, exercício físico, ok? A questão da organização também é extremamente importante, ok? Eu digo organização prática mesmo, tá? Não no sentido, enfim, mental ali, não, eu digo organização prática. Você entrar num quarto em que as coisas estão desorganizadas, aquilo te gera uma certa ansiedade. Sim. Né? Não só o quarto. Não saber onde estão as coisas, né, Matheus? Não saber. Exatamente. Aquilo mesmo poxa, não seja consciente, aquilo vai te gerar um desconforto. Né? Um ambiente desarrumado, principalmente no ambiente de trabalho, a gente vai falar muito agora de home office, né? Então, poxa, tua mesa desorganizada ali, você olha para um lado, na sala, roupa em cima do canto, tá? Meu, isso é extremamente prejudicial para a nossa ansiedade. E tem aqueles fatores também que já são um pouquinho mais complicados, né? Porque, foge um pouco do nosso controle, até determinado ponto. A gente vai falar de fatores sociais, né? A violência urbana, determinados locais. Poxa, eu não preciso nem falar de racismo, de machismo, não preciso nem falar disso. Isso é óbvio que é extremamente prejudicial, né? Uma cultura prejudicial. Então tem todas essas coisas que até determinado ponto fogem ali, né, do nosso controle, mas que com um certo trabalho também a gente consegue lidar, consegue desviar, consegue trabalhar o outro, né, quanto sociedade, né, porque aquilo, e quanto um indivíduo muda, o outro muda, o outro muda, o outro muda, a gente modifica a sociedade como um todo. Né. Questão financeira também, eu não preciso nem falar, né, a pandemia está aí para mostrar isso, quanto que afetou a gente, acho que foi a principal questão ali envolvida nessa pandemia. Né? Essa questão financeira, do medo, de não, mas eu preciso trabalhar, eu tenho que colocar sustento dentro de casa. Então, tudo isso afeta, são fatores de risco, né, para o nosso bem-estar mental. Baixa autoestima, a pessoa não se arrumar, olha que incrível, a pessoa não se arrumar também afeta isso, afeta diretamente nossa autoestima. Mas, Matheus, eu tô dentro de casa, eu tô de home office, tudo. Não, mas se arrumem. Vou trabalhar de pijama, né? Porque o pessoal de home office achou que poderia, né? Vou de pijama. Exatamente. Isso é extremamente prejudicial, por mais que não pareça. Né? Ok, é confortável, beleza, mas quando você vai repetindo, o que acontece? Você integra a sua personalidade, ao seu eu, aquele estado de eterno descanso, vamos dizer assim. Né? Você vai lá, olha no espelho, mas eu não estou saindo. Não,
levanta, vai lá, passa um batom, coloca uma roupa bonita. É lógico, conforto, beleza, tem que ser confortável, mas coloca uma roupa bonita, faz o batom, passa uma maquiagem, mesmo que você vai ficar de home office, dentro de casa, tá? Isso é extremamente importante pra gente, né? E falando no que tange, né, os fatores de proteção, a gente pode seguir justamente pelo inverso, ali dos fatores de risco, né? Ou seja, uma nutrição adequada, ela vai facilitar. As suas questões hormonais são extremamente importantes, né? Eu tenho até um professor que ele brinca, olha, o ser humano é uma bola de água com hormônio, né? A gente tira pela própria depressão, né? Tem muita gente, infelizmente, tem muita gente ainda acha que depressão é brincadeira, é questão de, olha, força de vontade, não é isso. Inclusive, um dos exames para a gente diagnosticar a depressão é o exame de imagem cerebral. A gente faz exame de sangue, exame com nutrólogo, exame de vitamina, exame hormonal. Ou seja, é uma doença que ataca o nosso físico. Não é só o nosso estado mental. É que justamente essa queda hormonal afeta a nossa capacidade de cognição, né? Ou seja, isso atesta tudo que a gente falou até agora. Essa questão do vínculo entre físico e mental. Consequentemente, temos aí mais um fator de proteção, uma nutrição adequada. Matheus, então acabou as pizzas, acabou os doces? Não, também não. Né? Não é assim. Né? Pelo amor de Deus, muito pelo contrário. Ter o que a gente chama de refeição do lixo, entre mil aspas, né, é extremamente necessário. Né? Não adianta também você, vou levar uma vida regrada agora, tudo. Não dá. Você fica ruim também. Você tem que ter aquele momento, você tem que ter aquele dia, você tem que ter aquele final de semana para descontrair, para comer alguma coisa gostosa, tudo, mas tudo em equilíbrio. Porque se você ingerir só a coisa gostosa, aí vai complicar, e vai complicar muito, né? É basicamente aquela questão, né? É mente sã, um corpo são, né? Eu creio que é mais ou menos nessa linha, né, Matheus? É literalmente isso. Só que aí também a gente acrescenta mais expoentes, né? A gente vai falar do ciclo familiar, né, do ciclo de amigos, é extremamente importante isso, ok? Se cercar de boas amizades. A gente ter boas amizades ajuda, né? O consumo de cultura é extremamente importante, por incrível que pareça. Você pega jovens hoje, tem alguns estudos, né? Tem algumas palestras que eu já fiz, a gente presta atenção. Na própria clínica, né, em que eu atendo, a gente tem essa demanda. O consumo de uma cultura um pouco degenerativa complica demais, mas demais mesmo. Isso afeta diretamente o imaginário. Excesso de filme de terror, a pessoa começa a ver a vida daquela forma, como se fosse um filme de terror. Entende? Você pega também outras questões, como a pornografia, tudo isso afeta o nosso estado de saúde mental. É extremamente prejudicial. Então, o consumo de uma boa cultura, né? Ler bons livros, né? Vai ao teatro, vai ao cinema. Matheus, então não pode ouvir funk? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? Mas a grande questão é, a gente precisa se nutrir o nosso imaginário de coisas também um tanto quanto cultas. Entende? Bons livros, teatro, bons filmes, né? Estudar, ter conversas mais densas. Entende? Porque tudo isso vai aprimorar o nosso imaginário e, consequentemente, a nossa visão diante da vida. Certo? Que isso também vai levar a gente para o fator de proteção que eu considero o mais importante de todos. Certo? Que seria a tal da maturidade. Como assim? O que é maturidade? É a idade? Então, quanto mais velho, mais saudável? Não, né? Não é isso. Maturidade seria exatamente vínculo com a realidade. Ou seja, infelizmente, se a gente acreditar que, olha, eu vou seguir uma receitinha de bolo aqui e tudo vai ficar ok, né? O mundo vai parar de me ferir. A gente está entrando no estado utópico. Né? Infelizmente, a gente precisa entender que existe uma parcela de sofrimento no mundo que ela é inevitável, que não vai depender da gente, não vai depender do nosso gosto, não vai depender do que a gente acha, não vai depender do nosso esforço. É aquela história, não é porque eu abri uma loja
que obrigatoriamente ela tem que dar certo. Que eu não vou falir, porque eu abri uma loja, e eu queria muito abrir uma loja. Não funciona assim. Lógico, a partir do momento que a gente se vincula com a realidade, que a gente adentra, que a gente se instala nela, o que acontece? A gente entende esses riscos e se prepara para lidar com eles. Ou seja, a gente cadencia as chances ao nosso favor. Então, vamos pegar o exemplo ali da loja. Eu abri uma loja, tudo, mas vinculado na realidade, entendendo como as coisas funcionam, o que eu faço? Eu vou lá, eu estudo meu nicho, eu estudo o lugar em que eu vou abrir a loja, eu estudo concorrentes, eu estudo questão de preço, eu estudo fornecedor, eu estudo tudo. Então, eu me preparo, mantenho uma reserva para lidar com emergências. Então, entendendo que a realidade não depende exclusivamente da minha vontade, do meu gostar, eu me preparo para lidar com possíveis, fatores ali inevitáveis. Entende? Então, isso é até bonito. Né? Então, Isso é até sonhar com o pé no chão, né, Matheus? Sonhar, mas ter o pé no chão. Exatamente. Isso serve também para que a gente consiga lidar com problemas que às vezes a gente olha ao nosso redor e fala, eu não escolhi estar aqui. Né? Isso foi colocado para mim, isso foi imposto para mim. Então, essa visão da vida, né, essa visão diante da realidade, ela é extremamente importante, é extremamente bonita. Né? É um olhar poético para a realidade, porque, bom, vamos lá, embora você tenha sido inserido em um contexto ali, que a gente estava falando, questão de família, fator de proteção e risco, a gente falou da questão da família, a gente falou da questão social, tudo. Olha, embora talvez eu tenha sido inserido nesse contexto que é um pouco prejudicial, olha que bacana, vinculado na realidade, eu consigo ferramentas para modificar isso. Eu entendo que eu não estou, entre mil aspas, condenado a ficar naquilo. Que eu consigo me retirar de ambientes que me oferecem risco, que me oferecem sofrimento. Que embora eu esteja numa situação prejudicial, eu consigo me desvincular dela. É lógico, mas tudo isso entendendo como funciona o jogo, vamos dizer assim. Né? Entendendo que, olha, algumas movimentações impõem sofrimento, impõem uma dor, impõem um sacrifício, porém, eu, quanto ser humano, dotado de razão, emoção e capacidade, consigo superar. Consigo promover transformações no meu próprio ambiente. Tá? Isso é o que eu acho extremamente lindo no ser humano. Né? Entender, a gente para entender o que é o ser humano, a gente fica até um pouquinho assim, né? Fala, nossa, como somos complexos. Eu trago então aqui para você, porque você nos informou, nos explicou como é a saúde, o que a gente pode fazer para evitar fator de risco, como se proteger, mas aí o que eu entendo, né? Esse indivíduo ele vai acabar sendo um colaborador de uma empresa, né? E Sim. nós trazemos essa questão aqui para o nosso gestor de RH, para a pessoa que está ali na ponta, lidando com esse indivíduo, que é tão complexo, tão cheio de situações, né? Todos nós carregamos aí uma bagagem, né? É um introverso, né, que a gente costuma falar. Isso. E aí, como que você entende que esse gestor, né, além dele, porque muito é falado no Setembro Amarelo, a gente entender a prevenção, entender como se cuidar, entender como buscar auxílio. E nem sempre o gestor sabe como lidar, né? Ele sabe como passar esse apoio para a equipe dele. E, principalmente, uma coisa que é o nosso intuito aqui do webinar, né? Que o próprio gestor tenha preocupação com a saúde mental dele. Então, qual seria aí a sua dica para esse gestor lidar com a própria saúde mental e também, por consequência, entender a saúde da equipe dele? Sim, vamos lá. Visando ali em relação ao gestor, aos colaboradores, com esse contexto pós-pandemia, né, de home office, a coisa ficou um pouco mais complicada. Né? Porque o home office, querendo ou não, ele veio para ficar. Né? Ele veio para ficar.
Então, ele deixou tudo mais complicado no que diz respeito à relação interpessoal com os colaboradores. Então, o cuidado que o RH deve ter em relação aos outros colaboradores passa pela proatividade deles, de chegar até os colaboradores, óbvio, não de forma literal, ok? Porque home office a galera fica um pouco distante, né? Mas chegar até eles ali num meio de comunicação, num canal de comunicação e questionar. Olha, tá tudo bem? Você precisa de algum tipo de ajuda? Como estão os dias? Né? Como que tá a semana? Tá passando alguma dificuldade? Você entendeu tudo? Sabe? Parece pouca coisa, mas para quem está do lado de lá, não é. Porque a gente tem essa visão, a gente tem essa cultura de que patrão tá para mandar e funcionário tá para obedecer. Então a gente já entra um pouquinho com a cabeça baixa. Como quem diz, olha, aqui eu sou só uma ferramenta. Eles vão me utilizar como bem entender ali para produzir tudo. Então, quando você tem uma movimentação do outro lado, né, pô, o próprio webinar aqui já mostra muito disso. Né, uma preocupação para com os colaboradores. Né? Quando você tem isso, quando você tem um superior, vamos dizer assim, teu ali, um outro colaborador, um outro gestor, chegando até você, falando, ei, tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Meu, isso é extremamente importante. E o indivíduo vai criando uma certa confiança para quando não estiver bem, chegar e falar. Olha, não estou tão bem, né? Sei lá, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Tal. Outro fator que a gente precisa prestar muita atenção também é a produção. Olha que bacana. Por quê? Matheus, mas uma produção alta, ela é boa, não é? Sim, óbvio, lógico. A gente quer sempre que as coisas fluam mais, que tenha mais lucro, para a gente remunerar melhor e a coisa fluir, crescer, acrescentar mais pessoas. Mas quando você pega aquele indivíduo, olha, ele está numa produção tanto quanto muito elevada, exacerbada. O que isso pode sinalizar? Um começo de burnout. Então, o que a gente deve fazer? Exatamente isso. Chegar, falar, ei fulano, eu vi que você está produzindo bastante. Está acontecendo alguma coisa? Você está se autocobrando demais? Olha, não, eu estou aqui, estou feliz, estou contente, estou produzindo. Não, beleza, então vai que vai. Perfeito. Né? Mas muito desses, eu falo assim, não, é que eu estou de home office, eu estou tentando compensar. Eu ouvi muitos relatos desses, de que a pessoa em home office se sentia culpada. Olha que absurdo. Né? A pessoa se sentia culpada por não estar lá. Assim, não, é que eu moro longe, eu tive que ficar de home office, então eu tô tentando produzir mais para não ser, sei lá, punido, castigado. Meu, não. Sim. Né? Não é por esse caminho. Lógico, se a pessoa está produzindo mais porque está animada, porque foi recompensada, porque está motivada, porque achou um método de trabalho ali mais eficaz dentro das possibilidades dela, ótimo, bacana. Fala, não, então beleza, perfeito, precisa de alguma coisa, me chama. Né? E o inverso também é verdade. A pessoa está produzindo abaixo, muito abaixo. Lógico que nesses casos a gente tem que tomar muito cuidado. Você tem que utilizar de uma comunicação não violenta, para não soar como uma cobrança. Certo? No sentido de você chegar até o indivíduo e falar, ei, eu percebi que a sua produção está assim, assim, assado. Antes de falar disso, eu quero saber, você está bem? Aconteceu alguma coisa? Você está precisando de algo? Como está a tua família? Como está sua esposa, seus filhos, seu marido, seus pais? Trazer para perto, né, Matheus? Trazer para perto aquele colaborador, né? Perfeito, perfeito. Trazer para perto. Entende? Para que ele se sinta parte da coisa. Certo? Então, o mesmo é verdadeiro, a gente replica isso para os funcionários ao nosso redor. Certo? O gestor com o outro gestor. Assim, eu notei que você está mais cabisbaixo. Né? Olha, notei que você não está fazendo a unha. É lógico que você não vai falar isso para a pessoa, mas olha, notei que você não está fazendo a unha faz uma semana. Será que ela não está bem? Ei, tá tudo bem? Você precisa de algo? Estou notando você um pouco mais desanimada.
olha, toma aqui um bombom, sabe? São coisas tão simples que a gente faz para cuidar do outro, tão simples, sabe? E a gente precisa muito prestar atenção nisso que eu falei também. Eu assim, eu tô me cobrando demais? Lógico que a gente não pode ser inocente. A gente tem que se cobrar num patamar, a gente quer sempre evoluir. A gente tem que se cobrar até determinado ponto. Certo? A gente não pode fazer aquela coisa, não, eu vou dormir 2 horas por noite, porque... Não, pelo amor de Deus, você vai ficar louco. Você não vai produzir mais, você vai ficar doente e vai produzir menos depois, né? E vai parar de produzir, essa é a verdade. Então, eu tô me cuidando? Certo? Eu tô consumindo uma cultura favorável para mim, que está incrementando o meu imaginário? É porque fica complicado a gente falar da questão imaginária, porque ela é muito... Ela não tem como você pegar, né? Não é palpável. Mas ela é extremamente importante. É só a gente olhar para o mundo lá fora. Meu, quando eu olho para uma árvore, eu vejo só uma árvore. Ok, é só uma árvore? É, mas o que me impede de ter um olhar um pouco mais poético? Né? Quando eu estou num momento de tristeza, quando eu estou num momento de confusão ali, eu consigo contemplar que aquilo vai passar? Isso é um indício muito importante. Tá? Por mais bobo que pareça, é extremamente importante. Se quando você está com um problema, você não consegue fazer a análise simbólica da coisa, como quem diz, olha, o meu céu nesse momento está nublado, mas eu sei que o sol está lá. E eu sei que uma hora ele vai aparecer novamente. Embora eu não veja que o sol está ali, ele não está me mostrando em direção, pois o céu está nublado, eu sei que ele existe. Entende? Então a gente precisa ter essa capacidade imaginária e incrementar ela na nossa vida prática. Olha, eu estou com raiva no momento, então eu não vou tomar nenhuma decisão. Eu estou triste no momento, então não vou tomar nenhuma decisão. Né? Eu vou esperar para que o sol apareça novamente, que a minha razão volte, para que eu consiga tomar a melhor decisão possível. Para que eu consiga me comunicar com outros da melhor forma possível, sem agredir, sem descontar. Certo? Então, isso é extremamente importante. Eu sempre pego nessa tecla do consumo de boa cultura. Certo? Alimentação. Estou me alimentando bem? Estou praticando atividade? Estou muito cansado? Certo? Então, todos esses são fatores que a gente precisa prestar atenção, porque, olha, principalmente o RH, porque o RH é gente que cuida de gente. Né? O gestor não pode esquecer que ele também é um colaborador e um indivíduo, então, né, ele precisa se cuidar, né? Exatamente, exatamente. Então, o principal ponto é avaliar a nossa conduta com nós mesmos, entende? Isso de jeito nenhum significa se auto-mimar, vamos dizer assim. Não, é muito pelo contrário, às vezes significa se auto-cobrar um pouquinho. Como quem diz, olha, eu tenho amanhã livre, mas eu gosto tanto de dormir. Poxa, acorda uma horinha mais cedo, vai fazer uma atividade física. Porque aquilo vai ser bom para você. Você não está fazendo para se punir. Não, você está fazendo visando, contemplando um resultado a médio e longo prazo. Então, às vezes, se sacrificar esse soninho gostoso da manhã, é lógico, desde que você tenha esse tempo disponível, certo? Sacrificar esse soninho gostoso da manhã, passar por esse pequeno desprazer de acordar e ir lá fazer um treino, é um ato de autocuidado. Porque você sabe que aquilo vai te trazer resultados a médio e longo prazo. Né? Comer uma verdura, que às vezes tem muita gente que não gosta, né? Deixar de comer doce. Eu acho que né? Faz muito bem. Deixar de comer doce assim, com muita frequência, falar, poxa, isso aqui a médio e longo prazo pode me trazer uma diabetes, então eu vou diminuir. Às vezes, ou seja, se frustrar um pouco, às vezes é um ato de autocuidado. Então, é outro ponto que a gente tem que prestar atenção. Entende? Então, eu tô me mimando demais? É outra coisa que a gente precisa prestar atenção. Não, perfeito. Eu penso dentro aí de tudo que você disse, né, Matheus, do gestor se cuidar, perfeito, sim, do indivíduo procurar
E aí, quando o gestor percebe, né, vai lá e fala assim, nossa, eu estou percebendo que o meu colaborador ou está produzindo demais, está beirando o burnout, ou está produzindo de menos, tem aí, de repente, alguma depressão, algum indício, como ele deve agir, né? O que ele deve fazer, né, nessa situação, como o RH? Né? Qual é Certo. a ação que você acha que ele deve tomar? Olha, o primeiro de tudo que é imprescindível, que, vamos lá, quando a gente identifica, né, uma propensão a X ou Y, depressão, ansiedade, o nosso tempo de ação, ele é curto. Olha, a gente precisa estancar uma sangria, rápido, né? Ou seja, primeiro passo de tudo, o RH deve ter um protocolo de ação pré-estabelecido, tá? Ou seja, identificou X ou Y, ótimo. Com quais profissionais eu posso contar? Está aqui a lista, está pronta. Eu posso contar com esses profissionais, eu posso encaminhar para esses profissionais, né? Eu tenho um plano ali de afastamento dependendo do caso, certo? Eu falo, poxa, sei lá, 3 dias aí, tira o final de semana para dar uma descansada, para viajar, para ficar com a esposa. Tudo isso tem que estar já pré-estabelecido, tá? Porque vamos lá, imagine, vamos fazer exercício de imaginação. Pense numa pessoa com um estado ali depressivo. Que condições essa pessoa tem para lidar com burocracia? Nenhuma, né? Exato, é zero. Ou seja, é outra coisa que a gente tem que ter. Tem que ter um outro indivíduo responsável por esse jogo, por esse link. De equipe para colaborador e de colaborador para equipe. Tanto para essa questão burocrática, tanto para questões de informação, tá? Para manter o RH nutrido de informações e manter o indivíduo nutrido de informações e seguro. Porque a gente tem essa questão também de que, olha, eu vou me afastar, sei lá, vou ficar uma semana em casa porque eu tô com depressão. Certeza que quando eu voltar, eles vão me mandar embora. Certeza. Então o indivíduo, ele já tem essa propensão a pensar negativamente, né? Então, precisa ter um indivíduo, um outro colaborador responsável por esse link. Olha, tá aqui a papelada, assina, só leva lá para assinar, tá aqui, tá ok, fica bem, a gente tá junto, tá aqui os profissionais à sua disposição e sempre cuidando. Mas É um tudo isso espírito só é de união, né, Matheus? Eu acho que legal. é bem isso, né? A empresa tem que ter essa fomentação de espírito de união, né, do RH com os demais, eu acho. Sim, sim, exatamente. E é de extrema importância também que o ambiente de trabalho seja humanizado, que as conversas sejam humanizadas, né? Que exista uma comunicação não violenta, até mesmo na hora que, poxa, a gente sabe, a gente precisa dar umas broncas de vez em quando, chamar uma atenção, tudo, ei, foca aqui, melhor aqui e tal. Mas tudo isso dá para ser feito de forma humanizada. Né? A gente não tá mais em mil e lá vai cacetada para chegar na pessoa já com aquela forma ofensiva, já chegar cobrando, dedo na cara, ameaçando, né? Que infelizmente a gente vê muito disso ainda, Sim. né? Então a gente não pode negar que um ambiente de trabalho humanizado é extremamente importante, né? Você chegar para os seus colaboradores, tanto de home office quanto ali no tete a tete, ei, e aí, tudo bem? Como foi o final de semana? Poxa, e sua filha? Tem uma coisa muito gostosa que é gravar nomes. Parece Sim. simples, mas não é, né? Ei, Vanessa, como que tá sua filha? Como que tá fulano, ciclano? Você, às vezes nem conscientemente, mas inconsciente, o que você assimila? Olha, prestou atenção. Olha, sabe, viu que eu tô aqui, me enxergou quanto humano. Um simples falar de nome. Assim, como que tá seu cachorrinho tal? Né? O seu passarinho, como que ele tá? Por mais bobinho que seja, não é. Não é. É o que a gente falou de espírito de equipe. Né? As coisas se amarram. O humor também é uma ferramenta extremamente importante. É lógico que quando eu falo humor, a gente não pode confundir com libertinagem. Né? A gente não vai se portar no trabalho com o mesmo humor que a gente se porta numa mesa de bar,
conversando, confraternizando. Não é isso. Mas nada impede de eu chegar ali poxa, um colaborador que eu já conheço, que eu já tenho uma certa noção, falar, poxa, esse seu time não ajuda, hein, meu? Ah, rolou, que é isso, tá? E segue o jogo. E vamos trazer um ambiente leve. Vamos trazer um ambiente bacana. Vamos brincar. Eu lembro da minha época de quando eu trabalhava terceirizado, era a coisa mais engraçada do mundo, quando o seu chefe ali, o seu superior, ele fazia alguma piada, podia ser o mais bobo possível, era engraçado. Caramba, olha que legal, ele está interagindo com a gente, né? Então, isso é extremamente importante. Outra coisa muito, 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 muito importante são aprender técnicas. Isso que eu ia te perguntar, se você tem aí alguma técnica que possa ajudar o gestor nesse sentido. Sim, perfeitamente. Eu tenho duas que está à disposição, coisa fácil, coisa rápida, que vai ajudar a gente nesses momentos de crise, principalmente crise de ansiedade. Tá? Principalmente crise de ansiedade. A primeira é a que a gente chama de respiração diafragmática. Tá? Que ela consiste em inspirar pelo nariz durante 5 segundos, segurar o ar no peito durante 5 segundos e expirar pela boca durante 5 segundos também. 5, 5, 5, não tem erro. Né? Segurou, soltou. Tudo isso durante 5 segundos. Tá? O que acontece? Você manda um sinal, tá, para o seu sistema parasimpático, avisando ele com estímulos externos que está tudo bem. Porque, como a gente disse lá em cima, a ansiedade nada mais é do que uma defesa do corpo. Tá? É o nosso corpo se preparando para lidar com a situação X ou Y, para lutar ou para fugir. Então, quando a gente tem uma crise, ou seja, quando não há de fato uma ameaça no ambiente, a gente precisa acalmar o nosso corpo, a gente manda esse estímulo da respiração. Porque ele vai avisar o sistema parasimpático, o nosso coração vai se normalizar e o corpo, de forma fisiológica, entende. Tá tudo bem. Tá tudo ok. Certo? Outra técnica é o que a gente chama de grounding, ou aterramento. Certo? Como ela consiste? Confortável, sentado num lugar confortável, tranquilo, o que você vai fazer? Você vai distinguir 5 itens que você possa ver. Ou seja, olha, tem um notebook aqui, tem uma webcam, tem um ring light, tem um outro monitor aqui, tem minha garrafa d'água, enfim. 5 itens que você vai ver e vai descrever. Depois, 4 itens que você consegue tocar, ou seja, você vai tocar em 4 itens e vai descrever a textura deles. Assim, olha, minha garrafa está um pouco gelada, o meu monitor está um pouco quente, né? Assim, assado. Depois você vai para 3 sons. Olha, tem um passarinho, tem um ventilador, e você vai descrever esses sons da mesma forma. Depois, 2 odores. Você vai sentir, olha, estou sentindo um cheiro de perfume, um cheiro de pão caseiro, tudo. E depois você vai sentir um gosto. O que acontece com esse processo? Você literalmente se instala no aqui e agora. Acho que vocês já ouviram falar de mindfulness. Sim. É uma técnica que deriva disso, que é o aqui e agora. Ou seja, você ativa todos os seus sentidos para grounding, para aterramento, aqui, agora. Ou seja, opa, o que a ansiedade faz? Ela te faz justamente o contrário, ela te lança para o futuro. E você precisa puxar de volta. Não, volta aqui. E esse grounding te ajuda nisso. Você percebeu o teu ambiente e fala, não, opa, aterrei, né? A gente brinca. Aterrei, tô aqui. Certo? E outra coisa também extremamente importante é insistir em palestra, evento, conversa sobre saúde mental. Não tem como a gente deixar para falar de saúde mental só em janeiro, né? Janeiro branco ou setembro amarelo. Não tem como. Tá? São 12 meses no ano. Não tem como a gente querer tratar a coisa em um mês. Não mesmo. É a mesma coisa que o corpo, a mesma coisa que o físico. Né? Fala assim, não, eu vou malhar para o verão. Não, você vai, mas não vai conseguir. A verdade é essa. Né?
Por quê? Porque você tem que fazer um trabalho extenso. Não adianta falar assim, não, vou começar um mês antes do verão e vai. Não vai funcionar. A gente precisa ser sincero. Não, você precisa de um trabalho, você precisa de uma dieta, você precisa de um cuidado extenso. Certo? Então, poxa, os colaboradores que trabalham ali no tete-a-tete se reúnam, vão para o cinema juntos. Sabe? Mesmo que for uma confraternização, saiam juntos. Vai lá, faz academia junto. Incentiva conversas ali paralelas, até mesmo fora do expediente de trabalho, com os colaboradores de home office. Façam conversas, reuniões online. Eu falei, e aí, pessoal, tá todo mundo bem? Vamos falar de saúde mental? Alguém quer falar alguma coisa? Como se fosse uma terapia em grupo, entre aspas, ali, mas um espaço para que eles possam falar. Um cuidado diário, né? Um cuidado diário em equipe, um cuidado diário com você mesmo, gestor, com o seu colaborador. Matheus, nosso tempo está finalizando. Eu gostaria muito mesmo de te agradecer aí todo o apoio que você tem nos dado nesse dia a dia, né? Como psicólogo, com os nossos clientes. Aproveitar aí o momento para deixar para os clientes da corretora, né? Que são aí o foco do nosso webinar, aqueles que possuem o plano de saúde, utilizar, né, incentivar que os colaboradores utilizem as terapias. Hoje em dia tem telemedicina, dá para fazer no conforto do lar, no conforto de onde a pessoa desejar. Terapia é necessária, né, Matheus? Eu acho que, mesmo que você não tenha nenhum transtorno, que você entenda que não tem, a terapia é válida e o plano de saúde está aí para isso. Quem não tem plano de saúde, eu sempre deixo aí em momentos de crise, o CVV, né, porque a gente sabe que é importante, não é o telefone 188, www.cvv.org.br. Eu vou encaminhar, né, para os nossos clientes também alguns outros pontos que podem ser utilizados nesses momentos, e só te agradecendo mesmo, Convênia sempre com grandes parceiros. Muito obrigado, Matheus. Imagina, eu que agradeço a oportunidade e se cuidem. Obrigada.